Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live. Nosso projeto é chamado de Holiday Talks. Então, nós vamos começar nossa primeira live. Esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar. O nosso convidado chegar daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ele. Para quem está chegando agora, para quem está entrando, eu sou o Giovanni Garcia da Holiday Idiomas. Tá? Vou mandar um convite para o William. Deixa eu ver. O nosso convidado já chegou, então vou aguardar só mais um segundinho. Ok, aguenta aí, um minutinho. Tá bom? Então, nós somos da Holiday Idiomas, aqui de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. E, como eu falei, nosso primeiro projeto desse Holiday Talks, o intuito é levar o inglês para todas as pessoas. Nós vamos conversar com vários profissionais de diversas áreas de atuação no mercado. E hoje nós vamos falar sobre a fotografia. Então, eu vou chamar o nosso convidado para poder apresentar para vocês. Vamos ver se ele está por aí. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá Tudo ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Legal, beleza. Então, o pessoal está entrando daqui a pouquinho. O Alexandre, a Jéssica acabaram de entrar. Boa noite. Tudo bom? Ó, Gustavo. Fala, Tá Gustavo. aqui, né? Então você vai ter bastante amigos também participando com a gente. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Como eu falei no comecinho, né? Esse projeto é um projeto bem legal, porque nós vamos colocar o inglês próximo de todo mundo, né? Todo mundo tem uma área de atuação que, querendo ou não, acaba esbarrando no inglês. E na fotografia é fundamental, eu acredito que é crucial. Eu vou falar algumas palavras sobre o meu convidado de hoje. Eu vou falar como amigo pessoal, conheço o William há muitos anos já, né, William? Bastante tempo. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, isso aí, Nós somos vintage, nós não somos antigos, nós somos vintage. Mas, Perfeito. nesse tempo todo eu acompanhei... Oi, Zeza. Boa noite, Zeza. São os meus amigos entrando aí, ó. Isso aí, que legal, que legal. Boa noite, Aí a minha pessoal. mãe aí também. Quem estiver assistindo a gente agora à noite, né, ao vivo, boa noite para todo mundo. Quem estiver assistindo nos horários, bom dia, boa tarde. Tá? Eu sou Giovanni Garcia, de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. A nossa escola Holiday Idiomas atua no mercado já há mais de 15 anos. E eu sou professor de inglês há pelo menos 27 anos. Então, nesse período eu aprendi muita coisa, continuo aprendendo todo dia a gente aprende com as pessoas. Eu gosto muito de levar esse conhecimento para as pessoas e compartilhar. Como eu estava falando, o William, ele é fotógrafo profissional e vocês podem conhecer o trabalho dele, né, no nosso Instagram, que está lá, o contato do William. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre... Você vai se apresentar, William, tá? Você vai falar um pouquinho sobre você como profissional. Depois nós vamos entrar no mérito do nosso assunto, tá bom? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Algumas pessoas que entraram aí já são meus velhos conhecidos, né? Que a gente vai fazendo, sim, esse network, né? A gente já se conhece há mais de 30 anos, né, Giovanni? Sim. E... Olha lá. Até minha mãe tá aí, ó. Aliás, minha mãe tá em todas. Sempre. Olha, Regina, que saudade! Que saudade! Na verdade, sempre gostei da fotografia, né? E meu pai, né, assim como minha mãe, também deviam gostar muito de fotografia, porque a gente tem foto da gente sempre pequenininho, né? E eu acho que isso é um grande feito dos nossos pais, né, terem nos deixado isso, né? São as memórias que a gente tem. Então eu sempre pergunto, né, para os meus clientes quais são as memórias mais remotas que essas pessoas têm, né? De quantos anos elas lembram. Eu tenho memórias muito antigas, de 2 anos de idade, por exemplo. E se você não tem a foto de antes desse período,
né? Como é que você vai saber como é que era o seu cabelo, como é que era a casa onde você morava, como é que eram, ou seja, as suas memórias, né? E eu acho que a fotografia é isso, são as suas memórias no papel, né? De coisas que você provavelmente não vai lembrar, né? E quando você tira uma foto, por exemplo, de uma viagem, né? Você deve ter tido essa sensação muitas vezes, Giovanni, assim como as outras pessoas que estão assistindo a gente aí. Tudo que você tirou naquela imagem ali está registrado naquele papel e vai te trazer umas lembranças. Só que, como você estava inserido naquela história, tudo que estava no entorno, né, na volta daquela imagem ali, de 10 por 15, você vai lembrar de como estava o tempo, você vai lembrar do que você comeu, você vai lembrar do que estava do lado, você vai lembrar como estava o teu humor naquele dia. E é engraçado que todas as suas sensações voltam naquele mesmo instante que você bate o olho naquela fotografia. E isso é algo extraordinário, né? Trazer essas emoções. Então, eu acho que o meu trabalho hoje ele tem uma significância, uma relevância muito grande para essas pessoas que me procuram, porque eu me especializei em fotografia de família, né? Em fotografia de recém-nascidos e de gestantes, que é contar a história, talvez, desse pequeno serzinho que ainda nem começou, né? Que está lá dentro Exato. da barriga da mamãe. Então, é isso. Ah, que legal. E você falou uma coisa bem interessante. A fotografia, ela guarda a nossa memória, né, mais antiga, né? Eu acredito que todo mundo deve ter passado por isso. Hoje em dia a gente tem as fotos digitais que talvez tenham perdido um pouco essa magia. Embora elas sejam extremamente elaboradas, né, extremamente... São fotos maravilhosas, a gente não tem como contestar isso. Mas aquela fotografia no papel que você pega e olha e fala assim, poxa vida, eu lembro é saudade dos meus avós, porque os meus avós bem novinhos, que não tinha, né, nem pensavam em ter a tecnologia que tem hoje, isso é fantástico, isso é fabuloso. E a fotografia, ela traz essa sensação exatamente que você falou. Eu lembro de uma foto minha com, acho que talvez com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, né, eu e meu irmão, numa casa que a gente morou, não tinha meu terceiro irmão, né, desculpa, meu irmão mais novo, eu falo terceiro filho da família, né? E eu não tinha nascido ainda, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que desde aquela época eu sempre gostei de animais. Então, né, eu tive meu cachorrinho desde aquela época. E foram passando os anos e anos, foram aparecendo vários outros, mas isso é uma coisa que traz bastante afetividade. Você vê aquela foto, você lembrar de um tempo que, né, foi bastante tempo. Sim, todas as suas emoções voltam naquele instante, né, que você vê aquilo. É engraçado isso, né? E eu sempre peço, às vezes, as Exatamente. pessoas fazerem esse tipo de exercício, pegar lá naquela caixa de sapato velha, onde estão as suas memórias mais antigas, e ver com uma pessoa a seu lado, não ver aquilo sozinho, né? Veja com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, enfim. E aí você vai ver os relatos da pessoa que está ao seu lado e as emoções também que você vai sentir. É uma experiência muito interessante, né? Que eu acho que todo mundo devia passar. Eu tinha feito isso aqui com a minha avó, porque eu roubei o álbum da minha família, né, de casamento da minha mãe, e aí minha avó, de repente, pegou esse álbum e a gente começou a ver, e eu vendo junto com elas e as impressões dela com aquelas fotos antigas de pessoas que eu não conhecia, né, afinal de contas eu não tinha nem nascido ainda, né, afinal era o casamento da minha mãe, e ela contando disso, daquilo outro, né, é muito interessante, e às vezes a gente não tem nessa percepção, né, de que a fotografia é tão importante assim, até que a gente tenha estas sensações, porque tudo é experimentativo, né? É algo que está aguçando todos os sentidos, né? Algo que você só está vendo, que é a foto, e tocando, mas ela vai aguçar teus todos os sentidos. E é muito legal isso. É realmente mágico. Interessante você falar isso também, principalmente por questão dos sentidos, né? Hoje em dia, muita gente tira foto de comida. Então, tem a foto profissional que vai divulgar o local, um restaurante, mas tem aquela foto caseira. Às vezes eu faço isso, né? Quem nunca fez? Tirar uma foto de um prato favorito. Eu, por exemplo, né, eu sou professor de inglês há muitos anos, mas eu estou me descobrindo na área da gastronomia. Na verdade, assim, eu não vou dizer que a gastronomia é top, aquela super gastronomia, mas é gastronomia caseira, comida caseira. Coisa que eu não tive oportunidade de fazer, não tinha oportunidade, né? Porque, graças a Deus, né, até minha esposa, que a gente trabalha junto, né? A nossa empresa está dentro de casa. Então, essas funções, durante o próximo horário de almoço, eu estou em aula. E ela tem a disponibilidade de fazer, e ela faz com muito amor, com muito carinho. Isso eu tenho certeza. A gente sempre teve isso. Quando tem oportunidade de fazer, por exemplo, no final de semana,
à noite, por exemplo, nossa, eu fico fascinado nos ingredientes, na forma de fazer e tudo mais. E por que não registrar aquilo ali? Quantas vezes eu não registrei uma feijoada, por exemplo, que eu adoro, um yakisoba que eu não gosto, sabe? Tudo. Assim, aquele momento ali vai trazer bastante recordação para mim. Vai, poxa vida, que legal, uma conquista, uma coisa que eu fiz. Isso vai para todos os setores, né? Por exemplo, você faz uma viagem, eu lembro da viagem que eu fiz para sua casa a primeira vez, eu tenho fotos registradas lá na piscina do clube, não lembro se é o William Porchat, lembro que foi. É, Então, nós fomos para lá, Ponte Pêncil, então eu lembro de no várias coisas que lá museu, traz uma. no museu de pesca, no museu marinho. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu lembro perfeitamente dos seus pais, né, da sua avó. Eu lembro de, nossa, muito, porque eu pego aquela foto e vejo, né? E hoje em dia a fotografia ela está passando para vários pontos, né? Ela está passando para, por exemplo, a parte profissional, que é a função, por exemplo, você registrar uma empresa, por exemplo, né? As fotos, eu vi recentemente no seu perfil, você está trabalhando agora com fotos profissionais, Hum. para profissionais se apresentarem. Como que funciona essa parte? Como é que funciona essa parte da fotografia em si? Então, você tocou no assunto da fotografia profissional, e assim, eu curiosamente já tenho o LinkedIn há muito tempo, e aí eu resolvi migrar, né, para falar um pouco do meu perfil, que já são quase 9 anos aí vivendo de fotografia, e, e, e aí eu comecei a perceber que as fotos daqueles profissionais, diretores executivos de grandes empresas multinacionais, a foto feita assim, tipo, eu tirei um print da tela, do jeito que vocês estão me vendo, muito mal e porcamente aí, com cheio de sombras aqui, 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 muito feio. Eu falei, meu, não é possível, né? Esta imagem não condiz com aquele profissional super gabaritado, que fala 3, 4 idiomas. E aí, né? E aí eu sempre digo, né, que você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E se um Exatamente. empregador ou se um cliente olha aquela sua foto, né, você está passando que tipo de imagem para ele? Será que ele vai escolher você ou vai escolher o outro? Né, que tem uma imagem muito mais bem elaborada, e ainda mais um profissional da fotografia como eu, né, que trabalha exatamente com isso, com a imagem. Então, isso é absolutamente tudo, né? Então, a partir daí eu falei, puxa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa a respeito, né? Tanto é que eu comecei a fazer isso e aí pipocou, agora todo mundo tá... Eu tenho essa tendência, eu faço uma coisa, daqui a pouco tem 10, 15, 20 do meu lado fazendo igual, né? Afinal de contas, na vida, nada se cria. Tudo se Exatamente. copia. O que é bom tem que ser copiado. Eu sempre falo assim, às vezes eu já vi alguns projetos que fizemos que tiveram uma repercussão interessante e outras empresas acabaram fazendo também. Assim, que legal, fico orgulhoso, porque foi uma coisa legal. Porque o que é ruim ninguém copia, né? Você pode É, tentar dar uma melhorada, mas se não tá legal, não vai mesmo. Mas é muito interessante, muito é. legal. Uhum. Eu estou segurando aqui, tá E, por tremendo, exemplo, porque eu estou ligado direto na tomada, que senão vai acabar minha bateria. eu vou conseguir colocar no holderzinho aqui. Mas nessa área, por exemplo, da foto empresarial, vamos colocar dessa maneira. Como que você tem trabalhado com vários clientes também, né, de Sim, empresas. As empresas chegam a procurar você para poder fazer um registro desses profissionais ou são os profissionais que procuram independente? existem as duas coisas, né? Eu posso fazer a fotografia individual, onde eu levo o cliente até o meu estúdio, e aí eu faço esse registro, né, com algumas opções de dress code diferentes, né? Isso eu sempre faço uma pequena entrevista antes para saber qual é o tipo de trabalho, qual a atuação dessa pessoa e qual a intenção dela em causar esta impressão no seu cliente final ou no seu empregador, né? Então, toda empresa tem um dress code, né? E isso vai totalmente de encontro com aquilo que a pessoa está querendo tanto mostrar. Puxa, eu sou esse profissional tal, a roupa. Infelizmente, a vida é assim, né? A roupa faz o monge, né? Então, não tem jeito, não é como eu ser, por exemplo, um advogado, que você sabe que é obrigado a usar terno e gravata, e eu tá de calça jeans e camiseta num perfil profissional, por exemplo. Né? Qual a É, credibilidade que entendi. isso traz
para a pessoa que está me vendo. Então é mais ou menos isso, né? Falando grosseiramente, não falando mal da camiseta e da calça jeans, porque eu vivo vestido desse jeito. Mas eu sou artista, né? Então Agora artista muito é mais. tudo. É. Agora muito mais, porque a gente está trabalhando online o tempo todo, então estou me sentindo um William Bonner da vida, né? De uma blusa com casaco e tal, né? Bermuda e chinelo. Não estou desse jeito, porque aqui no sul de Minas está bem frio, então eu estou bem agasalhado, né? Tudo certinho. Mas, assim, eu já trabalhei numa empresa que dava aula de inglês de terno e gravata. Porque, assim, eu quando eu era bem mais jovem, eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa multinacional em que eu falasse inglês o dia todo e trabalhasse de terno e gravata. Aí teve uma época na minha vida que teve uma empresa aqui na minha cidade que dava aula, o nome da empresa era, né, Inglês para Executivos, e nós, professores, todos nós tínhamos o dress code. Falou, as meninas trabalhavam de roupa social, de salto, uma maquiagem mais, né, mais discreta, mas sempre bem maquiada, bem arrumada, e nós trabalhávamos de terno e gravata. E os nossos Sim, clientes, que eram pai. alunos, né? Seu pai está aí também? A dona, a dona Regina. Então, nós trabalhávamos desse jeito. Só que os nossos clientes, alguns deles, com certeza, eram empresários que vinham também, né? Saiu das empresas, né? Com uma roupa, de uma certa forma, social. Mas a maioria era estudante. Então, nós estávamos de gravata e os meninos estavam de chinelo e bermuda. Aham. Então, ficava um pouco meio assim, meio impactante. A pessoa chegava lá. Aí foi dando uma quebradinha, foi ficando um pouco mais flexível. Nós trabalhávamos em roupa social, isso é fato. Mas você falou uma palavra bem interessante, que é o dress code. Mais Aham. uma vez, o inglês presente no seu, na sua área de atuação. O assim, quais são as palavras, quais são os termos que você usa na fotografia, que você reconhece como termos de inglês e são fundamentais? Não tem como você fugir desses termos. Eu até anotei algumas palavras, porque na verdade está tudo tão orgânico, né? O inglês na vida das pessoas, né? Você passa às vezes em alguns lugares, por exemplo, as fachadas das lojas estão escritas em inglês, que se você filmar até você fala, nossa, parece que está em outro país. Mas, bom, minha história com inglês, na verdade, eu vou voltar só um pouquinho atrás para poder chegar nessa história. Eu sempre odiei inglês. Essa que é a verdade. Eu Eu estava lembro, eu lembro, eu fazendo. lembro, eu lembro. Não, Eu mas lembro depois é dessa claro, história. né? Você acaba se apaixonando do mesmo jeito com o espanhol. Eu sempre odiei espanhol. Aí até o dia que eu falei, não, eu vou aprender esse negócio aí. Mas enfim, isso é outra história. E aí eu entrei, eu estava fazendo cursinho para vestibular no Objetivo, e aí me entra um professor de inglês. Eis que eu não entendi absolutamente nada do que ele falou, porque ele não falou uma palavra em português. Eu falei, putz, fudeu, né? Não tem outro jeito de ser ameno nessa hora, porque foi esse balãozinho que subiu na minha cabeça, assim. E aí tinha uma japonesinha sentada do meu lado, e falei assim, meu, eu também não entendi nada. Mas eu tô fazendo inglês numa escola, aqui mesmo nessa rua, tal, se você quiser ir, tal. Eu falei, meu, no dia seguinte. E foi aí que começou a minha paixão pelo idioma, né? Porque a professora, ela era americana, e ela era muito querida, muito tranquila e muito atenciosa. E aí, né, depois que você vai entrando dentro desse universo, você vai percebendo que realmente as portas vão se abrindo, né? E por isso também, né, que você perguntou de palavras e tal, e isso está muito enraizado. Quase tudo hoje é inglês. Se você pega o Photoshop, por exemplo, que é um programa de edição de imagem, praticamente todo ele está em inglês. Hoje a gente tem as versões em português e tal, mas aí você acaba tanto acostumando o inglês que você acaba utilizando, né? Até anotei umas palavras aqui que era para eu não esquecer mesmo, né? Por exemplo, o tipo de fotografia que eu faço é um tipo de fotografia de recém-nascido, mas isso é conhecido no mundo inteiro como newborn. Você não fala fotografia de recém-nascido, você fala fotografia newborn, que é nada mais do que recém-nascido, né? Exato. E na hora das configurações da máquina, claro, você pode configurá-las em português, mas você vai pegar algumas coisas da literatura, por exemplo, você vai ver que as coisas estão em inglês, né? Por exemplo, você não fala dificilmente balanço de branco, você fala white balance, que é quando a cor da imagem ela está mais quente, né? Ou ela está mais fria, ou seja, ela está mais amarela ou ela está mais azulada, e aí você tem que fazer esse white balance aí, né? Mexer nessas configurações da máquina, né? O flash mesmo.
eu não sei nem como é que é o nome disso em português, mas Flash é Flash. Flash é Flash. Flash é Flash. É, Não muda, né? Não muda. Ele pois já é. incorporou tanto no língua que não muda mais. Os modificadores de luz que a gente usa dentro do estúdio, como softbox, por exemplo, strip, barn door, e tantos outros que a gente vai usando, né? Honeycomb, e por aí vai. São tantas coisas que eu acho que eles ficaram com preguiça até de traduzir para português, porque eu nem sei como é que chama aquilo em português. Exatamente, é. E é muito interessante porque é um universo muito grande, né? Você falou mesmo dos softwares, todos, praticamente a maioria dos softwares são em inglês. Em E inglês. você não tem como colocar, por exemplo, algumas versões em português acabam talvez perdendo um pouco de, não sei, talvez qualidade ou alguma coisa nesse sentido. E é super importante porque às vezes, né, a maioria das pessoas talvez não sabe o tão importante que é esse universo do inglês no Sim, mundo da fotografia, né? sim. Como você falou, as fotografias newborn são conhecidas no mundo todo e são fabulosos. Quais são as suas referências, para essas fotografias? Como é que você começou a trabalhar nessa área? Como que você pensou lá no começo? Lá no comecinho a gente não tinha tantas referências, principalmente aqui no Brasil. Então eu realmente fui um dos primeiros a fazer fotografia de recém-nascidos, né, aqui na minha região. Ela já existia no Brasil há pouco mais de um ano, né, e naquela época tudo que a gente sabia, o que a gente tinha chance de alcançar como conhecimento era através de vídeos que tinham no YouTube. E aí eu fui procurar, e a maioria deles estava em quê? Em inglês. E eu passei muitas madrugadas estudando aquilo, passei muitas horas, perdi muitas coisas na minha vida que hoje eu vejo que não foram perdas, né? Quem estava comigo continuou, mas quem tinha que sair da minha vida foi-se embora, graças a Deus. Mas porque era muita dedicação, né? Então tinha que estudar dobrado, ainda mais que as coisas, a maioria delas, eram em outro idioma, ou estavam em inglês ou estavam em espanhol. E por sorte, eu já tinha feito vários cursos de inglês e também já tinha feito espanhol. E isso me facilitou bastante, ou seja, já consegui sair lá na frente do que outras pessoas. Eis que eu trabalhava no laboratório, né? Trabalhei quase 20 anos no laboratório farmacêutico e nos últimos anos eu comecei a me dedicar a estudar mais, né? Então, quando eu saí do laboratório, eu falei assim, puxa, eu tinha uma vida muito boa, né? Ganhava um bom salário, mas eu falei assim, bom, eu me planejei para chegar até aqui para fazer o meu estudo de fotografia, então eu vou agora fazer exatamente aquilo que eu planejei lá atrás. E foi isso que eu fiz. Aí recebi convites depois para trabalhar na indústria, mas aí eu recusei, porque eu achei que eu devia fazer exatamente aquilo que eu estava com vontade de fazer, mesmo me arriscando, né, numa coisa que eu mal conhecia. Na verdade, eu já conhecia, porque eu já tinha estudado, eu já tinha feito vários ensaios antes mesmo de me jogar naquilo assim de cabeça. E deu super certo. Logo quando eu saí, eu descobri, acordei numa madrugada e aí eu tinha uma revista que saía bimestralmente e aí eu acessei aquela revista, folheei ela de madrugada, estava sem sono e descobri que estava tendo um congresso. Olha só que bacana, o primeiro congresso mundial de newborn no Brasil. Eu falei, putz, é agora. Eu vou fazer isso aí, porque eu já tinha feito um, eu sentia insegurança, eu sentia que faltava alguma coisa. Você vê uma videoaula é diferente de você testar e pegar na mão. E aí eu falei, bom, é agora. Bom, fiz esse curso com uma profissional aqui do Brasil, a Dani, maravilhosa. Aprendi bastante naquele dia. E aí estava tendo um congresso paralelo a esse curso, assisti o congresso. E 2 dias depois, ou na semana seguinte, não me lembro agora, teve esse congresso de newborn, e aí eu participei. Então eu vi ali pessoas que eu admirava já aqui no Brasil. Rapaz, acho que foi um ano depois, ou 2 anos, não me lembro, acho que foram 2 anos. Não, foi um ano. Um ano depois, eu estava subindo no palco daquele mesmo congresso, sendo palestrante, e eu ia fazer a abertura deste congresso. Então, Ah, que isso legal. foi incrível. Nesse meio tempo, na verdade, antes de acontecer isso, eu
meu trabalho alcançou lugares longínquos, assim, onde eu jamais poderia imaginar. Eu vi no Instagram, de repente, um monte de letrinha que parecia umas casinhas viradas ao contrário e tal. Eu falei assim, olha, e tinha uns coraçõezinhos no final, assim. Eu falei assim, olha, moça, eu não sei o que... Escrevi em inglês, né? Eu falei assim, olha, moça, eu não sei o que você está querendo dizer, porque eu não entendo grego, mas deve ser alguma coisa boa, porque tem um coraçãozinho aí. E aí Exatamente. ela respondeu assim, eu também não falo inglês, quem está respondendo aqui no meu lugar é a minha amiga, eu estou ditando para ela, ela está falando, mas eu moro na Rússia. Então, meu trabalho chegou até a Rússia. Nesse momento, assim, eu parei e fiquei muito emocionado, porque eu falei, eu jamais imaginaria que meu trabalho ia alcançar um lugar tão longe, onde eu nunca nem estive. E aí, nesse meio tempo, eu fui contatado por um que hoje é meu amigo, né, o Sami. Ele me contatou falando que eu deveria fazer um workshop, que eu devia fazer não sei o quê, tananana. Bom, eu fui convencido por ele a fazer. Ele veio dos Estados Unidos para assistir o meu primeiro workshop. Tá aí, workshop. E a gente Exato. filmou isso. Aí tem uma equipe do Bruno Brum que fez os vídeos iniciais, depois a gente complementou com outras coisas, e aí eu lancei o meu primeiro DVD ensinando as pessoas como fazer fotografia newborn, como fazer fotografia gestante, e foi muito legal. A partir disso, depois o Sami voltou lá para os Estados Unidos e me chamou para dar um workshop lá nos Estados Unidos para uma turma, né? Como ele é cercado lá por... tem muito brasileiro lá e tal. Essa turma basicamente era de brasileiros, na verdade. Mas ainda assim, mesmo estando lá nos Estados Unidos, com alguns brasileiros que já moravam lá há muitos anos, 20 anos já estavam lá, toda a tratativa foi em inglês, a gente alugou um estúdio, a gente não, né? Na verdade, quem correu tudo atrás disso foi o próprio Sami mesmo. Alugamos um estúdio de um cara, o Neil. E o Neil já é um senhor de idade, tal, sul-africano, e a gente conversava em inglês, enquanto a gente estava no estúdio dele, um lugar super bacana, grande, muito legal. E aí o Neil tinha um livro publicado. Eis que a gente pega um livro e o livro estava em português. Olha E que o Neil legal. não sabia que ele tinha uma tradução do trabalho dele em português, que o filho dele estava viajando e, curiosamente, estava numa livraria, talvez no aeroporto, e viu que tinha um exemplar traduzido para o português e comprou, né? Que estava lá com ele, que ele não vendia aquilo por nada nesse mundo, né? Porque era o único exemplar em português que ele tinha. E foi muito legal. E aí depois disso é que eu comecei mesmo a fazer esses trabalhos como palestrante nesses congressos e tal. Inclusive vai ter um agora em outubro que eu fui convidado também. E aí estarei lá nesse congresso. Legal. Não, e super interessante, tá? Você está falando, eu também estou dando uma olhadinha aqui nas pessoas que estão entrando. Tem bastante amigos seus que entraram. Tem, tem uma a Paula Morri, ela é da Costa Rica. Nós fizemos lá um bate-papo aqui com o nosso trabalho das conexões e vocês perceberam que tem um mapa atrás de mim aqui. Esse Uhum. mapa aqui mostra o projeto que nós fizemos de inglês de conversação. Várias pessoas do mundo todo. E como você falou, o seu trabalho chegou até na Rússia, eu achei incrível também isso. Porque nós também conseguimos chegar Rússia, Cazaquistão, Índia, Olha que legal. China, através do inglês, essa conexão com o mundo todo, né? Isso é muito, muito, muito legal. Muito, sabe? É um motivo de. Eu fico extremamente orgulhoso de ouvir isso de você, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo. Tem um Uhum. amigo nosso que está participando, ele chama Claudemir, o apelido dele é Mil. E ele é amigo também de infância. Nós estudamos desde o do pré junto, né? Do prézinho junto, aqui em Santa Rita. E o Mil faz fotografias da cidade, são incríveis. Uma hora você puder ver o trabalho dele também. E aí, Mil, um Bacana. abração para você. Procure conhecer o trabalho do William também, vocês vão ficar, nossa, apaixonados pelo trabalho do outro. Eu, O Mil, ele tá, assim, ele tá se descobrindo como um fotógrafo, assim, super, super da hora. E aí, Mil, um abração para você. Eu que agradeço o carinho também. E isso é legal, gente. A gente está expondo isso para vocês, como que o inglês ele atua em várias áreas, né? E você vê que o amor pela sua profissão, você amar aquilo que você faz. Eu acho que no começo era um hobby, né? Que agora virou a profissão, é meio sim, parecido mas igual era um hobby a quando eu tinha história do mundo. 16 anos de idade, né? Então, na verdade, quando eu comprei a casa
onde é o estúdio hoje, eu comprei a casa e falei, aqui vai ser meu estúdio. E eu fiquei nesse lugar por 6 anos, reformando e arrumando já para ser um estúdio enquanto eu trabalhava no laboratório. E quando eu saí da empresa, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu já montei tudo isso aqui, é isso que eu vou fazer. Então é assim, às vezes a gente acha, nossa, se tornou um fotógrafo. Não, eu planejei tudo isso. Né? Não foi uma coisa que veio na minha cabeça nos 5 minutos do segundo tempo, entendeu? Não. Eu planejei tudo aquilo. Né? Então foi algo que foi construído no decorrer dessa minha jornada aí. Então, tiveram muitas coisas difíceis? Sim, como qualquer outra profissão na vida, né? Tudo é difícil, nada é fácil. Na verdade, tudo que vem fácil, vai fácil. Deixa eu só complementar uma historinha dessa quando eu estava nos Estados Unidos, que eu fui dar esse workshop. Eu levei muito dinheiro em espécie porque eu precisava comprar material, né? Fotografia, os speed flashes, essas coisas, lentes. E aí o agente da Federal, ele, quando você dá o passaporte ali, ele perguntou, o que você vem fazer aqui? Eu falei assim, eu vim dar um workshop aqui de fotografia. Ah, você é fotógrafo? Sou fotógrafo. Você faz foto de adulto? Eu falei, não, eu faço foto de recém-nascido, de criança. Então ele começou a me fazer questionar sobre vários aspectos, e eu jurando, né, que eu estava rolando uma conversa ali bacana, tal, gastando meu inglês. E aí eu percebi que, na verdade, ele estava fazendo aquele monte de perguntas para ver se eu caía no pulo e ver se eu estava realmente dizendo a verdade ou estava mentindo. Né? Ou seja, se eu falo alguma coisa errada ali, o que ia acontecer comigo na hora? Eu já ia para casinha, né? Volta. E aí ele me perguntou, porque eu tenho 2 filhas, né? Então é mais fácil fotografar criança menor ou criança maior? Eu comecei a falar sobre as dificuldades de fazer um, de fazer outro, que são coisas diferentes. Mas você imagina, se eu não tenho experiência alguma, se eu não sei falar absolutamente nada, como é que acessa a conversa? Como é que você vem dar um workshop aqui? Como eu falei, embora fosse um grupo de pessoas que falantes portugueses, né, de português, como é que ia ser isso? Ia cair Exatamente. uma mentira. Qual foi a situação assim mais engraçada que você tem passado com o inglês fora do Brasil? Por exemplo, você chegou a falar comigo no comecinho que tinha Aham. nós vamos chegar nessa parte, né? Que a gente tem que se comunicar. Não importa se você está falando extremamente correto, porque eu acho que não é esse o objetivo também, porque nós somos nativos falantes da língua portuguesa. Quando nós aprendemos inglês, nós estamos colocando um idioma a mais. Então você tem que fazer aquela conversão milésimos de segundo, né? O que você quer pensar. Você pensa em inglês, obviamente, mas quando você está nessa fase de aprendizado, de colocar em prática, de se virar nos 30, por exemplo, qual foi a situação mais engraçada que você passou? Olha, engraçada. Hoje talvez seja um pouco difícil Tem também. Não muitas sei. coisas, né, que acontecem, né? Por exemplo, eu fiquei muito pé da vida quando eu fui para o Canadá, coisa de 2 anos atrás. E aí eu chegava na loja, assim, que eu queria alguma coisa, eu ia pedir alguma informação. E é engraçado isso, a gente acha que tá, nossa, meu inglês, não sei o quê. A sonoridade, ela é muito diferente, até por conta de sotaque, às vezes, né? Então, eu Exatamente. falava e a pessoa falava, excuse me, me dava um ódio daquilo, porque tipo assim, pô, tudo que eu aprendi eu não sei nada agora, eles não estão me entendendo nada, cacete. E não é a sonoridade, na verdade, né? Aquela coisa cantada, né, que a língua tem, seja ela em qual idioma for, né? Então, Nós chamamos de passei sotaque, né? Sotaque. esses perrengues aí. Of course, if I want to speak English, I can speak English with any accent that I want. Like an Arabian, Exatamente. for Tem example. russo falando inglês é bem interessante também. Russo, africano. Nós temos uma entrevista com o moço do Gabão. E bem na África mesmo, né? Ele estava falando da capital. E a gente percebeu o sotaque forte dele. Né? Nós aqui do sul de Minas temos nosso sotaque forte, Ah, esse Rzinho que é diferente do paulistano, né? Do paulista que tem o forte. Então nós conseguimos. Isso existe no inglês também. Então a maioria das pessoas sim. talvez imagine que faz um E curso não para a é que vida a gente toda. não saiba falar, não é isso.
É a Talvez não sonoridade que a saiba gente falar daquele precisa. jeito, né? A gente precisa escutar um pouco mais para tentar pegar aquela coisinha tal e falar. Por isso que às vezes eu acho até mais fácil entender, por exemplo, um estrangeiro mesmo falando inglês, exatamente por causa da sonoridade, do que um próprio americano que emenda uma coisa com a outra e aquilo, 5 palavras viram uma coisa só. Né? Então, realmente é difícil. Né? Mas eu acho que é mais Isso o aí. costume. E eu acho que a música ajuda bastante a você ganhar vocabulário. Assistir filmes, né? E hoje tem a facilidade de você ver, né? Os Netflix da vida aí, de você ver um filme, pode até ser com a legenda em português, mas você ouvir o áudio original, porque isso também vai trazer expressões que você vai aprender ouvindo, vai trazer novas palavras que A talvez você não sonoridade. gostar. Vai trazer a sonoridade que você E a falou, né? sonoridade, Aquele claro. som que vai ser bem familiar com o que você falar. Isso é Segundo interessante, isso. Muito Segundo legal. a minha amiga Ana Paula, que está aí, ela falou que eu falo muito bem, né, Ana Paula? Então, aproveitar para mandar um abraço, né, para as pessoas que estão participando com a gente aí. Tem os seus amigos, tem os alunos nossos também que estão participando. Ah, eu vou deixar um abraço aqui para. Ah, tem um pessoal Garcia, que são meus parentes. Eu não sei se são Pois parentes, é, né? Eu né? estou falando aqui. Tem uma família, tem Garcia, Garcia, a senhora e a senhora Garcia. Eu me apresento com a minha esposa como Mr. e Mrs. Garcia, né, no inglês. Nós tomamos vacina nessa semana, então coloquei lá Mr. e Mrs. Garcia. É, que bom vocês estarem com a gente também. Né? Tem o ateliê da Cleide. A Cleide. Cleide, olha, se vocês puderem, sigam a Cleide, que a Cleide faz um trabalho maravilhoso. Ela é uma artista. Ela é uma Ah, que legal. artista. Você gosta de Jornada nas Vou Estrelas? comprar. Sim. Ela fez Uhum. o Mestre Yoda. Depois você entra lá no Instagram dela pra ver. Isso. Então, pessoal, vou convidar vocês também para seguir o nosso Instagram, tá? Holiday Idiomas. Vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. E nós vamos continuar fazendo lives. Pelo menos toda semana nós vamos ter uma live ligada a um determinado segmento. Eu até falei para o William que a gente não ia estender tanto, assim, já passou até um pouquinho de meia hora. Então, para a gente fazer nossas considerações finais, nos agradecimentos finais, William, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão na área de fotografia, que estão pensando, poxa vida, será que eu aprendo inglês? Será que eu não aprendo inglês? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? O que você diria? Eu diria que vocês têm que aprender inglês, independente de qualquer profissão, seja fotografia, até professor de qualquer outra matéria, seja uma costureira, seja qualquer coisa, porque você vai ter muito mais possibilidades, né? Conhecimento nunca é demais, né? Ele só engrandece. E imagina você ter 3 YouTubers aí, por exemplo, que façam um blogzinho. A gente tem um ser tão estranho voando aqui na minha sala, eu não sei o que que é. E de repente você tem 500 que falam inglês. E na verdade o inglês é uma língua mundial, né? Você vai em qualquer lugar do mundo. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu fui à França e eu não falo uma palavra de francês. Na verdade, você fala bidê, cabide, croissant, sutiã, e olhe Eu ia lá. falar exatamente isso. Não, eu Exatamente. aprendi, eu decorei. Eu decorei uma frase em francês que eu falo para me apresentar, né? Je m'appelle Jovan Garcia, je suis brésilien. E decorei isso aí e tal. Aí teve um francês que veio uma vez visitar a nossa escola e eu fui lá, né, dar as boas-vindas, bienvenue, je suis Jovan, apresentar. E o rapaz começou a falar comigo. E aí tu se ferrou, né? Eu Pronto. comecei a rir, olhei pro professor e falei assim, eu só decorei isso, eu não sei mais falar. Foi muito engraçado, porque não começava a rir. Eu ri de nervoso, que não estava entendendo o que ele estava falando, e ele ria, os dois estavam rindo lá. E assim, uma Pois coisa é. interessante, a gente estava comentando no começo, quando você foi para os Estados Unidos, né, você disse que né, no começo teve um pouco de dificuldade, mas quem quer vender alguma coisa, entende o que você está falando. Se você não entender, ele vai apontar, vai mostrar um número, vai falar alguma coisa para você poder entender. Falando, né, você disse que todas as pessoas podem aprender, né, Sem dúvida. devem aprender. Devem. Isso é muito interessante porque, por exemplo, vamos imaginar que uma costureira, por exemplo, tem um cliente que seja fora do Brasil. Isso é muito mais comum hoje em dia do que Sim. antigamente. Que ela pode Talvez fazer uma nesse momento, venda, né? Através da internet. Como é que ela vai se comunicar? Através do Google Tradutor? Também exatamente. tá. Nesse momento agora,
que a gente está vivendo, a gente não tem como ter contato com tanto estrangeiro aqui, como tinha antigamente. Mas a internet está aí. Nós estamos fazendo. Eu estou aqui num lugar, você está em outro completamente diferente. Então, nós estamos fazendo essa. A internet está bombando. Então, ou seja, está todo mundo na internet. Se você quiser vender o seu produto para outro país, tá em outro país, sabe, só no Google Tradutor não dá certo. Não Não dá dá, não certo. dá, não dá. Se Aí você você não vê souber usá-lo corretamente, você como é vai vender importante. gato pulando. Só Vai concluindo, né? vender Então gato pulando. eu estava na França e aí, de repente, eu precisava saber onde era o aeroporto Charles de Gaulle, como eu fazia para chegar lá, porque era o meu voo da volta, né? E me mandaram para o lugar errado, me deram uma informação errada, então eu saí e falei, putz, e agora? Eu não falo uma palavra em francês. E aí eu parei, pedi um pelo amor de Deus para uma pessoa que estava passando na rua, uma senhora, e falei com ela em inglês, perguntando onde é que era, tal, porque me deram informação errada, eu estava perdido, e ela calmamente me indicou e falou comigo em inglês, né, para onde eu tinha que ir, qual era o ônibus que eu tinha que pegar, qual era o metrô que eu tinha que descer, enfim. Ou seja, se eu não soubesse como é que ia ser minha vida naquele momento, eu ia perder o voo, né? Aliás, isso já aconteceu e é horrível, não indico para ninguém. Então, eu vou aproveitar que você contou uma historinha e vou contar outra, que provavelmente eu vou contar outras vezes também, porque isso foi uma coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu fui para o Chile em 2008 fazer mochilão. E eu, dentro do meu roteiro, eu tinha programado descer a cordilheira, né, de Santiago até Mendoza, na Argentina. E no meio do caminho tem, né, a alfândega, todo mundo sai, né, do ônibus, eles vão verificar a bagagem e tudo mais, e tinha um casal na minha frente, porque eu fui sozinho na época, tinha um casal na minha frente, eu percebi que eles não eram latinos, né, pelo menos pela cor dos olhos, o jeito que eles É, estavam conversando, eu não consegui entender o que eles estavam falando. Quando eles chegaram na frente do agente, o agente falou em espanhol com eles. Eles não entenderam nada, nada a ver nada. O cara tentou se comunicar de outra maneira, não conseguiu. Aí ele perguntou se alguém falava. Ele perguntou em espanhol se alguém falava inglês. E eu estava bem atrás, eu falei assim, não posso perder essa oportunidade na vida, né? Eu falei assim, não, eu falo, sim. Ele me perguntava o que eles estavam fazendo. Na verdade, assim, ele falava em espanhol comigo, eu falava em inglês com eles. A moça falava em croata com o rapaz. Porque eles, né, eles estavam conversando, eles eram alpinistas, eles subiram a costa ó, da cordilheira pelo lado da Argentina, pela montanha, tinha carimbo, tinha autorização, tudo certinho, mas só que eles precisavam mostrar aquilo, só que eles não estavam sabendo o que eles iam fazer. No final das contas, deu tudo certo, eles me agradeceram, a gente agradeceu, e eu ficava assim, onde que eu tô, gente? Olha só, eu tô aqui, porque eu tô completamente diferente no meu país, falando 3 línguas, tinha três é. línguas, né, trabalhando na minha cabeça, meu Você HD se quase sumiu confundiu, na assim, época, em algum momento? Você se perdeu em algum momento? Te deu algum nó na me cabeça? perdi. Na viagem, me perdi, porque eu Não, nesse passei um momento dessa tempão conversa que você sozinho. estava tendo que traduzir, o cara falava Não, não, espanhol, porque foi de boa. na época eu entendia mais espanhol, né? Tem uma amiga que trabalhou com a gente um tempão, e a gente sempre brincava de conversar em espanhol com ela, e eu, na época, eu tinha estudado, conseguia lembrar bastante coisa. Hoje talvez não consiga comunicar daquele jeito. Mas assim, vinham as palavras na minha cabeça, eu falava normalmente, conversava tranquilamente com eles. E nessa mesma época, nós estávamos lá em Mendoza, e tinha uns brasileiros, né, junto com a gente, e eu conversando com uma moça da Alemanha, né? A gente estava conversando com ela em inglês, e ela falou assim, olha, eu vim aqui para Argentina para falar espanhol, para treinar o espanhol. E eu já trabalho com inglês bastante tempo, acho que eu quero mudar, quero falar espanhol. Eu fiz assim, mudei a chavinha e comecei a conversar em espanhol com ela. O cara falou assim, meu Deus, que é isso? Parece que dá um filme, muda a legenda, o cara já muda a língua, tudo. Então isso foi muito interessante. Acho que o inglês ele proporciona aventuras, né, tão legais assim na nossa Eu vida acho, assim, que todo mundo merece. Todo mundo merece passar, ter essas e aventuras. pode, todo mundo merece e todo mundo pode, né? Hoje você tem o Urbi aí, por exemplo, que você compra lá um pacote. Eu comprei agora, eu e minha amiga compramos o ano passado, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu. Então a gente tem uma passagem paga, com hospedagem paga, para Los Angeles e foi R$ 1.300, Nossa, tá vendo? Então, né? vai chegar. Daqui a pouco, Para se pagar Deus em quiser, vai 10 chegar. vezes. Pô, Não, logo vai chegar a oportunidade, assim. Eu tenho projetos guardados, assim, na minha cabeça para visitar o Nordeste. O pessoal fala assim, mas você vai no Nordeste? Você vai falar inglês no Nordeste? Eu vou, mas no Nordeste dos Estados Unidos. Né? Passear, quero conhecer, né, as regiões lá.
Assim, é algo que eu tenho programado para poder fazer isso, tá? Eu quero realmente um dia poder fazer tudo isso, levar minha família, com certeza, né? Sim. E, assim, eu acho que motivos de orgulho, um dos motivos que eu, né, trabalho muito é justamente para poder mostrar para minha filha essa ideia que eu abracei. Na verdade, começou lá atrás, né? Você falou com um hobby, e ela foi incorporando, entrou, sabe, Você vai se na minha apaixonando, alma. Eu né, não pela consigo coisa, né? viver. Ela vai tomando outra Exatamente, proporção, eu não né? consigo me ver sem. Eu consegui muitas coisas através do inglês, consegui muita coisa no sentido, né, a parte material mesmo, mas acho que o respeito, essa sensação de você poder compartilhar o conhecimento com as pessoas, isso aí é incrível, é fundamental. Eu tenho carinho, eu tenho um amor muito grande para meus alunos. Eu acredito que eles vão ver essa live depois, na hora que tiver oportunidade. Os que tiverem acompanhando a gente aqui, tá? Sabe que vocês estão lá on my heart. Estão lá dentro, inside my heart. Então, eu sou apaixonado por todo mundo, gosto muito do que eu faço e isso aí é algo que vou levar para a vida inteira. É, É isso que a gente tem que ter, mais uma vez, paixão, né? Paixão. William, eu queria te agradecer do fundo do coração, de verdade, essa disponibilidade que você teve, tá? Esse Prazer. carinho que você teve com a gente, poder participar. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui, tá? Depois a gente consegue dar um alô para todo mundo. Sigam-nos, né? Aqui no Instagram, Holiday Idiomas. O William também tem, acho que tem os seus contatos também aí. E Eu engraçado acho que que o seria meu, legal. às vezes as pessoas me perguntam, por que que o seu Instagram está escrito photography em inglês? É William Espósito Photography. Exatamente por conta disso, né? Porque como tinha muitas pessoas que eram de fora do mundo, né? Não nosso mundinho aqui, então era mais fácil de identificar. Por isso que eu coloquei. Exatamente. Nosso perfil aqui, ele tem em português, porque a gente trabalha com o público do Brasil, mas se vocês entrarem na nossa página, vocês vão ver muita dica de inglês, vão ver expressões em inglês, vão ter os nossos vídeos que vão começar a subir também, vão ter as nossas conexões. Então é algo assim grande para todo mundo. Mais uma vez, meu querido, um abraço, tá? Tudo de bom para você. Fiquei extremamente Para feliz de poder nós, amigo, participar. também. Obrigado. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Então já Exato, está exatamente. chamado a vir para cá com arroz e estamos aguardando. Dona Regina, um beijão, tá? Fiquei muito feliz. Um abraço às suas irmãs também, tá? No seu Pode deixar, pai, no pessoal, todo mundo aí. Tá? Na hora que a gente puder, a gente vai dar um abraço pessoalmente a todo mundo. pode deixar, querido. Ok, Um beijo pessoal? para todos vocês. Um Obrigado, viu? abraço para todo mundo. Tá? See you there. Bye bye, guys. See ya. Agora, a dificuldade é saber como é que eu vou sair da live, porque é a primeira vez que estou fazendo. Eu acho que é só Tá apertar o bom? xizinho lá, não? Não é? Experimenta aí para ver. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.